É bom saber, teu viver não é tua própria invenção, e que respiras não é de ti que vem. É bom saber, teu viver foi... Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Palavra do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Com estas palavras te dou as boas-vindas a mais um momento de celebração, a mais um momento de reflexão com o Pastor Jonas. Bem-vindos, bem-vindas! Nos reunimos aqui em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nos acheguemos a Deus em um momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Tu queres falar conosco por meio de Tua palavra. Dá-nos o espírito da disposição de ouvir. Afasta interferências que ofuscam o ouvir atento. Fala conosco, Senhor, para que ouçamos a Tua libertação. Fala conosco, Senhor, para que nos deixemos capacitar para a fé e o amor verdadeiro. Em nome de Cristo, que vive e reina de eternidade a eternidade, é que nós oramos. Amém. Ouçamos a leitura das Sagradas Escrituras, leitura de Êxodo, capítulo 16, versículos 2 a 4, e depois dos versículos 9 até o versículo 15, e que nos diz o seguinte: ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova, para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. Aí Moisés disse a Arão: diga ao povo que venha e fique diante de Deus o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Digo-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou por cima da areia do deserto, ficou uma fina camada parecida com escamas, fina como uma geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Até aqui a nossa leitura. Palavra do Senhor. Louvado seja Cristo por estas palavras. Amém. Amado irmão, amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Que assim seja. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, o tema de hoje é deserto. Quando nos deparamos com o deserto, qual é a nossa reação? Podemos ter no mínimo duas reações: reclamar, praguejar ou silenciar e encarar o deserto com fé e confiança, crendo que tudo vai se ajeitar. Uma das atitudes mais corriqueiras do ser humano é reclamar, resmungar. Falando nisso, você já reclamou hoje? Já fez
a reclamação nossa de cada dia hoje? Deixa eu chutar algumas coisas sobre o qual você pode ter reclamado hoje. Reclamado sobre a família? Reclamado sobre o clima? Reclamado sobre a política? Talvez reclamado sobre a igreja, até sobre esse pastor que vos fala. Se você não reclamou sobre nada disso, então parabéns para você. Mas se você reclamou, então comece a perceber o quanto você reclama e busque mudar essa atitude na tua vida. Se você não é reclamão, então creio que você conheça algum reclamão. Creio que sim, com certeza. Para o reclamão, a pessoa que reclama muito, a reclamação é algo tão natural que às vezes ela nem se dá conta disso. É uma coisa que já virou rotina, já ficou automático. Reclamar é um instinto natural de nós seres humanos. Pois qual é a primeira atitude que nós temos quando nós nascemos? Chorar. E chorar é reclamar. Como conseguimos alimento quando nós estamos com fome, no tempo em que nós somos pequenos? Chorando. E boa parte das pessoas continuam reproduzindo a infância na vida adulta, pois elas pensam que se reclamarem, chorarem muito, as pessoas irão ficar com dó delas e elas irão conseguir o que querem. No texto bíblico que nós ouvimos há pouco, encontramos uma choradeira geral. A reclamação do povo de Israel é tão grande contra Deus que Deus se incomoda com as reclamações do povo, com a choradeira do povo. Vejamos a situação do povo de Israel. O povo estava no Egito há mais de 400 anos, sendo escravos dos egípcios. O povo pede a Deus, pois o sofrimento era muito grande. Falta de liberdade, trabalho forçado, violência e morte. Deus ouve o clamor do povo, atende o pedido deles. Manda Moisés e Arão para conduzirem o processo de libertação, processo de saída do Egito. Mas o faraó não queria deixar eles irem, pois o faraó não queria perder a mão de obra barata. Depois de 10 pragas, onde o povo de Israel pôde ver o agir maravilhoso de Deus, eles puderam finalmente sair do Egito. Após mais de 400 anos de escravidão, sofrimento, tortura e morte, finalmente, possibilidade de ter a liberdade. O faraó resolve perseguir o povo, pois ele quer matar os israelitas de qualquer jeito, não quer deixar eles embora assim de graça. O povo de Israel chega num lugar que de certa forma é um beco sem saída. À frente deles estava o mar e atrás deles um exército egípcio. O pensamento daquelas pessoas naquele momento foi: é hoje que nós vamos morrer. Se não morremos lutando contra o exército egípcio, então morremos afogados no mar. Mas Deus intervém maravilhosamente na história do povo de Israel. O mar se abre. As pessoas puderam passar caminhando no meio do mar, e quando todos já estavam seguros do outro lado, o mar se fechou novamente. Quase todo o exército egípcio morre. Soldados com seus carros de guerras, movidos por cavalos enormes, morrem. Simplesmente viram nada.
O povo de Israel fica livre, o povo vibra, dá glórias a Deus, faz festa, cantoria, a felicidade foi geral, pois o povo viu o agir poderoso de Deus. Deus esmagou o exército egípcio como se não fosse nada, simplesmente transformou eles em pó. Algum tempo depois, nós nos deparamos com o texto que nós ouvimos hoje. O que aconteceu? Na caminhada no deserto, as dificuldades aparecem e começa a sessão, reclamação. Deus, o Senhor nos trouxe aqui para morrer aqui? Vamos morrer aqui no deserto. As pessoas simplesmente esqueceram o que Deus tinha feito por elas. As pessoas simplesmente esqueceram o quão forte tinha sido o agir de Deus na história daquele povo. Se Deus agiu tão fortemente contra os egípcios, será que Deus não ia cuidar do povo que está no deserto agora? Deus deve ter ficado muito triste, decepcionado com a memória curta do povo. Mas Deus age novamente para calar a boca dos reclamões e resmungões. Vocês vão ter carne e pão o suficiente para cada dia. Não irá faltar alimento para vocês. Portanto, confiem em mim. As pessoas chegam a dizer absurdos contra Deus. Era melhor ter ficado lá no Egito, sendo escravo, pois lá pelo menos nós tínhamos alimento. Ser livre tem o seu preço. Deus providenciou tudo o que era necessário e básico para o sustento do povo. Confiar, confessar, crer em Deus é muito fácil quando tudo está indo bem. Mas quando vem as adversidades, os desertos da vida, aí, como diz o povo na minha terra, aí a porca torce o rabo, no caso. Aí a coisa fica complicada. Todos nós precisamos enfrentar momentos de desertos na nossa vida. Seja uma doença, seja uma crise financeira, seja conflitos familiares, seja uma pandemia. Para chegarmos a algo novo, precisamos atravessar o deserto. Como nós enfrentamos o deserto? Reclamando? Resmungando? Praguejando contra Deus e todos à nossa volta? Ficar perto de uma pessoa reclamona, perdão da palavra, é um porre. É uma coisa muito chata. Por isso, às vezes, é tão importante a gente também olhar para o lado. Olhar para o nosso lado. Pois vamos ver pessoas atravessando desertos bem piores que os nossos e elas não reclamam, não resmungam. Mas elas caminham com ânimo, fé, determinação e não deixam se abater pelas circunstâncias do momento. Portanto, paremos de reclamar, de resmungar, achando que nós estamos enfrentando os piores problemas do mundo. E quando na verdade os nossos problemas muitas vezes são insignificantes diante do problema de muitas outras pessoas. Vejamos um exemplo. A pessoa tem uma família, tem uma casa boa, tem um sustento, tem saúde, mas mesmo assim a pessoa reclama. Ela reclama pois nada está bom, tudo está ruim. Será que Deus não se revolta com uma pessoa dessa também? Reclamar por reclamar é pecado contra Deus. Isso tem que ser dito de todas as letras. Reclamar de barriga cheia é pecado. Deus fica triste
com a pessoa que só reclama, não consegue agradecer, não consegue reconhecer as bênçãos que tem na sua vida, na sua família, à sua volta. Deus não nos abandona nas travessias dos desertos da vida. Ele está junto e na hora certa Ele age. Na hora certa Ele providencia aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos. Ele providencia o que precisarmos. Basta crer e confiar. Não adianta eu estar caminhando no deserto e agora eu pedir para Deus: olha Deus, providencie um automóvel para mim sair daqui voando, no caso. Não, Deus não vai providenciar um automóvel. Talvez Deus vai te botar uma estrela só lá na tua frente para dizer: olha, essa estrela é a tua orientação. Siga essa estrela e você vai conseguir atravessar o deserto. Mas para isso, a gente precisa confiar, a gente precisa crer. Vejamos o que nos diz a história dos índios Cherokees sobre o ritual de passagem que diz isso. O pai leva o filho para a floresta, coloca uma venda nos olhos e o deixa lá sozinho. O jovem deve permanecer sentado em um tronco a noite toda, sem remover a sua proteção dos olhos, até que os raios do sol o avisem que é de manhã. Ele não pode, não deve pedir ajuda a ninguém. Se ele sobreviver à noite, sem desmoronar, será considerado um homem adulto. Não pode contar a sua experiência aos amigos ou a ninguém, porque cada jovem tem que se tornar um homem sozinho. O jovem está claramente aterrorizado. Ouve muitos barulhos estranhos ao seu redor. Certamente existem animais ferozes e talvez até homens perigosos. O vento sopra forte a noite toda balançando as árvores, mas ele continua corajosamente, sem tirar a venda dos olhos. Afinal, é a única maneira de se tornar um homem. Finalmente, depois de uma noite assustadora, o sol sai e ele tira a venda dos olhos. E é nesse momento que ele percebe que o pai estava sentado no tronco ao lado dele o tempo todo. Esteve de guarda toda a noite protegendo o filho de qualquer perigo. O pai estava lá, embora o filho não soubesse. Nós também nunca estamos sozinhos. Na noite mais assustadora, no escuro mais profundo, na solidão mais completa, mesmo quando não nos damos conta disso, Deus está ao nosso lado. Então, meu amigo, minha amiga, se você está atravessando um deserto nesse exato momento da tua vida, não desanime. Pare de reclamar, erga a tua cabeça e siga em diante, pois você não está sozinho. Você não está sozinha. Cristo está contigo, pois Cristo também enfrentou muitos desertos em sua caminhada aqui na terra. Que Deus nos ajude a sentir a sua presença em cada dia de nossas vidas. Que Deus ajude a cada um de nós a passar pelos desertos que a vida coloca à nossa frente. Façamos isso com ânimo, façamos isso com confiança, façamos isso com fé, de que não estamos caminhando sozinhos, e paremos de reclamar. Que assim seja. Amém. Nós acheguemos a Deus em momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por nos permitires ouvir essa história tão impressionante sobre o maná no deserto. Nós também conhecemos situações de deserto em nossa vida, à nossa volta. Muitas situações de deserto. Também nós nos decidimos a caminhar em uma nova direção na vida. E quando damos os primeiros passos, sentimos medo e dúvida. Para podermos viver, Senhor,
nós precisávamos ouvir novamente essa história. Ela nos conta o quanto tu nos presenteias, dando-nos em Cristo o pão vivo que desceu do céu. Ajuda-nos a não querermos este alimento de vida somente para nós mesmos. Torna-nos instrumentos para levar vida adiante. Por isso te pedimos hoje que tu sejas o maná em todas as situações de deserto em nosso mundo. Amado Deus, rogamos pelas famílias que passam pelo deserto do luto. O luto é um tempo sofrido, Senhor, é um tempo difícil, é um tempo de muitas perguntas, é um tempo de muita angústia. Por isso, amado Deus, conforta, consola e guia essas famílias que passam por esses momentos. Rogamos também pelas famílias que passam pelo deserto da doença, seja doença física ou psíquica. Rogamos, amado Deus, que tu possas o orientar, que tu possas conduzir, que tu possas sustentar também essas pessoas. Rogamos pelas famílias que passam pelo deserto de questão financeira, pessoas que estão sem emprego, que estão sem um sustento. Ó Deus, permita que possam experimentar o teu cuidado, a tua proteção em tempos de escassez. Amado Deus, tu és bondoso e tu não nos deixa faltar nada. Por isso, amado Deus, ajuda-nos também que a gente possa agradecer por tudo que tu tens nos feito, por tudo que tu tens nos abençoado. E ajuda-nos, Senhor, a parar de reclamar de tudo e de todos à nossa volta. Amado Deus, rogamos pela tua igreja. A tua igreja também passa por muitos desertos nesse mundo. Seja o deserto de muitos questionamentos, de muitas dúvidas, de muitos conflitos de ideologias que permeiam, que estão entre nós nesse momento como ISLB. Rogamos também pelos nossos governantes, que muitas vezes estão perdidos em meio às suas conduções e às suas orientações, pensando somente em seu próprio bem. Amado Deus e amado Pai, nós temos muito para lhe pedir, nós temos muito lhe para agradecer, mas isso nós entregamos a Ti tudo na oração que o próprio Cristo nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção final. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim vos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Confiando na bênção de Deus, vivam seguindo o pão da vida no seu dia a dia. Vão em paz e sirvam ao Senhor. Demos graças a Deus. Um forte abraço, meus amigos e minhas amigas, e até o próximo programa. Amém. E recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, provou teu amor, amor que não passa. Também
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Tu és alimento na longa jornada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Tu és alimento na longa jornada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvores teu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada, cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada, cada dia mais perto da terra esperada.